Salve, salve galera do YouTube! Estou aqui de bobeira, resolvi gravar um vídeo aqui. Não adianta muito, né? Se eu subir em cima da casa e dar um grito, parece que dá mais resultado. A gente tem tudo aqui prontinho, né? Vamos gravar. Quem sabe? Hoje eu vou falar de uma passagem bíblica que, se você for interpretar ao pé da letra, é até perigosa, né? Está escrito em Romanos 8, versículo 1. Eu não trouxe o texto não, vai lá e confere na Bíblia. Eu só vou comentar. Não diz nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, pois vivem segundo o Espírito da vida e não mais sobre a condenação da carne. Se não há nenhuma condenação para quem está em Cristo, ou seja, para quem segue a igreja segundo a religião, também não existe pecado. E isso é perigoso, porque neste caso estaria anulando até as nossas leis, as leis da Constituição. Se está dizendo que não há condenação para quem está em Cristo, se não há pecado, tudo que está escrito na Constituição, que é crime, deixa de ser crime. Ou seja, o que está escrito ali em Romano não foi feito para nós brasileiros. Foi feito para Israel e para o povo romano. O texto diz muito bem, cartas aos romanos. Então essa carta aos romanos está dizendo que os romanos, a partir daquele momento, eles iam viver segundo a lei da igreja romana, a lei de Cristo. E que a lei de Moisés, que não era de Moisés, era do Eterno, mas que foi entregue a Moisés, não estaria mais em vigor. E que eles não poderiam mais matar as pessoas que trabalhassem no sábado, por exemplo, que adulterassem. Até porque você vê o exemplo de Maria Madalena. Levaram Maria Madalena para ter com Cristo, dizendo que ela estava adulterando. Pegaram ela em adultério. E o que ele fez? Ele disse que não ia condená-la. E quem estivesse, e não tivesse pecado, aliás, que jogasse a primeira pedra. E depois ele disse a ela, vá e não peques mais. Por que ele disse para ela ir e não pecar mais? Porque em alguns dados momentos, os judeus poderiam pegar ela de novo em adultério e aí ele não estaria por perto para defendê-la. E aí certamente iria apedrejar, porque a lei de Moisés ainda estava em vigor. Mas para Cristo, a prostituição de Maria Madalena não era pecado, porque senão ele tinha condenado. Outro exemplo de prostituição também que mostra que Cristo não condenava quem se prostituía é o encontro dele com a samaritana. Ele adivinhou tudo o que acontecia na vida dela, quantos maridos ela tinha. Disse, você tem 5 maridos, que você tem agora não é seu, você já estava em completo adultério. E ele não condenou ela. Condenou? Não. Simplesmente ele queria que ela desse um pouco de água para ele. Só isso. Para Cristo, tudo que existia na lei de Moisés não era pecado. Trabalhar no sábado, comer carne de porco, adulterar, desprezar pai e mãe, não honrar pai e mãe. Ah, você está falando besteira. Não estou. Não estou falando besteira, não. Veja o que ele fez quando ele tinha 12 anos de idade. É honrar pai e mãe, você deixar o pai e mãe voltar numa distância tão longe, sozinho, e se esconder no templo? E depois ainda respondeu com grosseria a Maria, dizendo,
Você não sabe que eu tenho que cuidar das coisas de meu pai? E no casamento então? E o escândalo do casamento, Maria, sabendo que ele fazia ali as suas magias, chamou ele e falou, olha, o vinho acabou, vai lá, transforma água em vinho. Aliás, falando em transformar água em vinho, eu estou falando que para ele nada é pecado. Fazer bebedeira também para ele não era pecado. Por que que exatamente ele foi transformar água em vinho, sendo que podia transformar tanta coisa? Não é mesmo? Ele tinha poder de transformar e podia transformar tanta coisa, mas exatamente foi transformar a água em vinho. E o povo bebeu o vinho e falou, esse é o melhor vinho que nós bebemos. Eles costumam servir primeiro o vinho bom e depois o vinho mais fraco, mas dessa vez agora eles serviram o melhor vinho depois, porque o vinho era forte, era bom, era vinho que embriagava, não era suco de uva conforme dizem os religiosos, não. E aí Maria falou, o vinho está acabando, faz alguma coisa que o povo está reclamando e os noivos estão passando vergonha. Aí ele falou para ela, o quê? Eu tenho contigo, mulher. Isso é a resposta de um filho com uma mãe que honra a mãe? Um filho que honra a mãe fala para a mãe assim, que eu tenho contigo, mãe. Não. Então, nem ele honrava a sua mãe. Então, ele estava dando exemplo que está escrito que os 10 mandamentos também não tem nenhum valor. Quando o jovem rico foi lá e falou para ele, aliás, o jovem rico é outra passagem, quando o jovem falou para ele assim, deixa eu enterrar meu pai e minha mãe, depois vem e te siga. Ele falou, não, deixa que os mortos enterrem seus mortos, vem e siga-me. Ou seja, ele queria que o menino lá abandonasse o seu pai e sua mãe na hora da morte. Isso é honrar pai e mãe? Não. Então, para Cristo, não existia pecado. E aí Paulo completa lá no livro de Romanos, mas Paulo também só entrava em contradição, né? Ele dizia que nenhuma condenação havia para aqueles que estavam em Cristo. Podia fazer o que quisesse. Mas em outro lugar, Paulo fala que o homem não pode deixar o cabelo comprido, que a mulher não pode cortar o cabelo, e assim por diante. Ou seja, esse Novo Testamento não dá para seguir no pé da letra. Ao mesmo tempo que ele fala uma coisa, ele desfaz aquilo que ele falou. Uma hora ele diz que não há condenação nenhuma para quem estivesse em Cristo. Depois diz que um simples cabelo comprido é desonra para o homem. E diz que a mulher cortar o cabelo, ou então a mulher falar em público. Que a mulher falar em público seria pecado, que a mulher tinha de perguntar alguma coisa para o marido e perguntar lá na casa dela. Este Paulo era terrível. E muitas mulheres estão aí na igreja ainda pregando as cartas de Paulo, e fala Paulo com o maior prazer. Vamos ler aqui a carta de Paulo. Paulo que disse que elas não têm direito nem de conversar com os maridos fora de casa. E hoje estão pregando as cartas de Paulo na igreja, como que Paulo defendesse elas. Pela lei de Paulo não teria pastora, não teria nenhuma mulher em cargo de igreja. É o que eu sempre digo, que os evangélicos não sabem nem o que está lendo. Eles não compreendem nem os livros que eles lêem. Porque eles se compreendessem mesmo, eles tinham que selecionar os livros para eles pregar na igreja. Porque muitos livros que eles estão pregando na igreja estão pregando contra eles mesmos. Mas eu vou parando por aqui. E eu espero que você curta esse vídeo, comente esse vídeo, compartilhe esse vídeo, né? É um vídeo que não está contra a religião de ninguém. Se você é cristão, quer seguir sua igreja, siga. Mas eu estou citando uma passagem do livro de Romanos que não é para nós. Então não vá pregar isso na igreja que você vai passar vergonha. Quando você disser que não há condenação alguma àqueles que estão em Cristo, poderá ter alguém como eu lá na plateia, né, no meio da igreja, e levantar e falar assim, não existe condenação nenhuma para quem está em Cristo, por que eu não posso tomar minha cerveja?
Por que eu não posso usar a roupa que eu quero usar? Por que eu não posso deixar o cabelo crescer? Por que eu não posso cortar o cabelo? Mulher também pode levantar e falar, por que eu não posso cortar meu cabelo? Se não há condenação nenhuma. Então, essa passagem foi feita para os romanos naquele tempo e não para os dias de hoje. Senão vocês têm que tirar essas regras bobas. Aliás, eu até gaguejei de raiva. Senão vocês têm que tirar essas doutrinas bobas de vocês. De um homem não poder ter o cabelo comprido, da mulher não poder usar uma calça comprida, da mulher não poder cortar a ponta do cabelo, das pessoas não poder tomar um golinho de cerveja, um golinho de vinho, ou até mesmo uma cachaçinha. Porque está tudo fora do contexto bíblico que vocês pregam. É isso aí, gente. Curta, compartilhe e comente. Vamos espalhar a verdade neste mundo. Porque de mentira o mundo já está cheio.